Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca apresenta A Grande Depressão Americana, Murray Newton Rothbard. Agradecimentos. Se o problema de 1929 há muito tempo interessa a mim e também a maior parte dos americanos, minha atenção começou a voltar-se especificamente para um estudo da Grande Depressão quando o Sr. Leonard Reed, presidente da Foundation for Economic Education, Fundação para o Ensino de Economia, pediu-me, alguns anos atrás, que preparasse um breve trabalho sobre o assunto. Assim, sou muito grato ao Sr. Reed por ter sido a vela de ignição do presente livro. Após escrever o artigo, deixei o assunto dormir por muitos anos, em meio a outros trabalhos mais urgentes. Àquela altura, diante do caloroso incentivo do Sr. Richard C. Cornwell, hoje na Foundation for Voluntary Welfare, Fundação para o Bem-Estar Voluntário, dei início à tarefa de expansão que resultou na presente obra. Expansão essa tão ampla que poucos vestígios restaram do rascunho original. Tenho uma dívida particular com a Art Foundation, pois sem sua ajuda este estudo jamais teria sido redigido. Minha dívida suprema é com o professor Ludwig von Mises, cuja teoria monumental dos ciclos econômicos usei para explicar as causas da depressão de 1929. Que de outro modo permaneceria misteriosa. De todas as notáveis contribuições do professor Mises à ciência econômica, sua teoria dos ciclos econômicos é certamente uma das mais significativas. Não é exagero dizer que qualquer estudo dos ciclos econômicos que não se baseie em sua fundamentação teórica está fadado a ser uma empreitada infrutífera. Obviamente, a responsabilidade por esta obra é inteiramente minha. Preâmbulo à edição brasileira. Ludwig von Mises certa vez disse que a história só ensina aqueles que sabem como interpretá-la com base em teorias corretas. É isso que Murray Newton Rothbard faz neste livro. Utilizando a teoria austríaca, a única dotada da metodologia capaz de explicar solidamente fatos econômicos históricos, ele faz uma análise precisa dos acontecimentos que levaram à Grande Depressão e que fizeram com que ela se estendesse por mais de uma década. Entender a Grande Depressão não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma necessidade para todos aqueles que desejam não repetir os erros do passado e que almejam um mundo mais próspero e pacífico. Entender as reais causas da Grande Depressão Americana é entender que o caminho para um cenário de maior estabilidade e de maior facilidade para a criação de riquezas é um cenário no qual não pode haver nenhum envolvimento entre Estado e moeda, e nem entre Estado e economia. Tenho grande satisfação em ter podido contribuir para a edição deste livro em português e espero que, com os ensinamentos aqui dispostos, possamos finalmente aprender com a história. E aprender com a história significa descartar as teorias falhas e não mais repetir os erros que nos levaram e ainda levam a sofrer com os piores efeitos dos ciclos econômicos. Aproveitem a leitura. Roberto Fiori Chioca, São Paulo, novembro de 2012. Introdução à quinta edição. O colapso de Wall Street de setembro e outubro de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu a ele estão entre os mais importantes acontecimentos do século XX. Eles possibilitaram a Segunda Guerra Mundial, ainda que não a tivessem tornado inevitável, e, ao minar a confiança na eficácia do mercado e do sistema capitalista, ajudaram a explicar por que o comunismo soviético, sistema absurdamente ineficiente e assassino, sobreviveu por tanto tempo. De fato, seria possível afirmar que as derradeiras consequências emocionais e intelectuais da Grande Depressão só foram finalmente apagadas da mente da humanidade no fim da década de 1980, quando a alternativa coletivista soviética desfez-se em ruínas sem esperança, e o mundo inteiro aceitou que não havia substituto para o mercado. Diante da importância desses acontecimentos, então, a incapacidade dos historiadores de explicar sua magnitude ou duração é um dos grandes mistérios da historiografia moderna. A queda de Wall Street em si não foi extraordinária de modo algum. Para começar, com a ajuda inflacionária dos banqueiros e do governo federal, a economia dos Estados Unidos vinha crescendo rapidamente desde o último declínio em 1920. Assim, já era hora, e mais do que hora, de um ajuste. De fato, a economia já tinha parado de crescer em junho. E era inevitável que essa mudança na economia real se refletisse na bolsa de valores. A alta do mercado tinha efetivamente terminado em 3 de setembro de 1929,
Imediatamente após os operadores mais argutos terem voltado das férias e olhado atentamente os números que estavam por baixo, as altas posteriores não foram mais do que soluços numa tendência constante de queda. Na segunda-feira, 21 de outubro, pela primeira vez, a fita do teleimpressor não conseguiu mais acompanhar as notícias das quedas. Os pedidos de cobertura de posição haviam começado a ser feitos por telegrama no sábado anterior. E no começo da semana os especuladores começaram a perceber que poderiam perder suas economias e até suas casas. Na quinta, 24 de outubro, as ações sofreram uma queda vertical, porque ninguém comprava, os especuladores não tinham mais o que vender e não conseguiam fazer a cobertura adicional. Então veio a terça-feira negra, 29 de outubro. E a primeira venda de ações fortes para tentar conseguir a liquidez de que se precisava tão desesperadamente. Até aí tudo era explicável e poderia ter sido previsto com facilidade. Esse ajuste específico da Bolsa de Valores estava fadado a ser drástico por causa da especulação sem precedentes que as regras de Wall Street permitiam naquele momento. Em 1929, 1.548.707 clientes tinham contas nas 29 bolsas de valores americanas. Numa população de 120 milhões de pessoas, quase 30 milhões de famílias tinham uma associação ativa com a bolsa, e 1 milhão de investidores poderiam ser considerados especuladores. Além disso, desses quase 2/3, ou 600 mil, estavam negociando na conta margem, isso é, estavam operando com fundos que não possuíam ou que não tinham como obter com facilidade. O risco desse crescimento nas operações na conta margem foi agravado pela rápida expansão de fundos de investimento que marcou a última fase da alta do mercado. As ações costumavam ser valorizadas em 10 vezes o valor dos rendimentos. Com o grande volume de operações na conta margem, os rendimentos das ações, de apenas 1% ou 2%, eram muito inferiores do que os juros de 8% ou 10% dos empréstimos usados para comprá-las. Isso significava que quaisquer lucros vinham exclusivamente de ganhos de capital. Assim, a Radio Corporation of America, que jamais havia pago qualquer dividendo, subiu de 85 para 410 pontos em 1928. Em 1929, algumas ações estavam sendo vendidas a 50 vezes o valor dos rendimentos. Um boom do mercado baseado integralmente em ganhos de capital não passa de uma forma de pirâmide. Ao fim de 1928, os novos fundos de investimento estavam chegando ao mercado à razão de um por dia, e praticamente todos seguiam o arquétipo de pirâmides invertidas. Eles tinham alta alavancagem, um termo novo em 1929, graças a seus investimentos supostamente argutos, e garantiram um crescimento fenomenal da Bolsa de Valores com uma base muito pequena de crescimento real. Por exemplo, a United Funders Corporation tinha sido criada por uma falência com um investimento de $500, e em 1929 seus recursos nominais declarados, que determinavam o preço de suas ações, eram de $686.165.000. Outra empresa de investimentos tinha um valor de mercado de mais de $1 bilhão, mas seu principal ativo era uma companhia de luz que em 1921 valia apenas $6 milhões. Esses fundos malucos, cujos ativos eram quase inteiramente compostos de papéis dúbios, deram ao boom uma superestrutura adicional de pura especulação, e, quando o mercado quebrou, a alta alavancagem funcionou ao contrário. Por isso, o despertar do sonho seria necessariamente doloroso, e não surpreende que, ao fim do dia 24 de outubro, 11 homens conhecidos de Wall Street haviam cometido suicídio. O pânico imediato arrefeceu em 13 de novembro, quando o índice de pontos havia caído de 452 para 224. Foi um grande ajuste, mas é preciso lembrar que, em dezembro de 1928, o índice estava em 245. Somente 21 pontos a mais. Os declínios de negócios e da Bolsa de Valores servem propósitos econômicos essenciais. Eles têm de ser agudos, mas não precisam ser longos, porque se ajustam a si mesmos. Tudo o que eles demandam do governo, da comunidade empresarial e do público é paciência. A recessão de 1920 ajustou-se em um ano. Não havia razão para a recessão de 1929 ter demorado mais, porque a economia americana era fundamentalmente sólida. Se permitisse que a recessão se ajustasse a si mesma,
como ela teria feito ao fim de 1930, considerando as recessões anteriores. A confiança teria retornado e a queda mundial não precisaria jamais ter ocorrido. Em vez disso, o mercado de ações se tornou um motor de destruição, levando a nação inteira à ruína e, em sua crista, o mundo. Em 8 de julho de 1932, o índice de tendências da indústria do New York Times tinha caído de 224, ao fim do pânico inicial, para 58. A US Steel, a maior e mais eficiente siderúrgica do mundo, que estava em 262 pontos antes de o mercado quebrar em 1929, agora estava em apenas 22. A General Motors, que já era um dos grupos industriais de maior sucesso e mais bem geridos do mundo, tinha caído de 73 para 8. Essas quedas calamitosas foram gradualmente refletidas na economia real. A produção da indústria, que estava em 114 em agosto de 1929, estava em 54 em março de 1933, uma queda de mais da metade, enquanto os bens duráveis caíram 77%, quase 4/5. O setor de construção caiu de 8,7 bilhões de dólares em 1929 para 1,4 bilhão de dólares em 1933. No mesmo período, o desemprego cresceu de meros 3,2% para 24,9% em 1933. E 26,7% no ano seguinte. Houve um momento em que 34 milhões de homens, mulheres e crianças não tinham renda nenhuma, e essa cifra excluía as famílias rurais, que também sofreram um golpe duríssimo. As rendas urbanas desabaram, escolas e universidades fecharam ou faliram, e a subnutrição subiu 20%, algo que nunca havia acontecido antes na história dos Estados Unidos, nem nas épocas difíceis dos pioneiros. Esse padrão se repetiu por todo o mundo industrial. Foi a pior queda da história humana, e a mais prolongada. De fato, não houve recuperação natural. A França, por exemplo, só recuperou um nível de produção industrial como o de 1929 na metade da década de 1950. A economia mundial, se foi efetivamente salva, foi salva pela guerra, ou por seus preparativos. A primeira grande economia a se revitalizar foi a alemã, que, com o advento do regime nazista de Hitler em janeiro de 1933, iniciou imediatamente um programa de rearmamento. Em um ano havia pleno emprego na Alemanha. Nenhuma das outras economias teve a mesma sorte. A Grã-Bretanha começou a rearmar-se em 1937, e a partir desse momento o desemprego caiu gradualmente, apesar de ainda estar em níveis historicamente altos quando a guerra estourou em 3 de setembro de 1939. Essa foi a data em que Wall Street, contando com lucrativas vendas de armas e a entrada dos Estados Unidos na guerra, finalmente retornou aos preços de 1929. Trata-se de uma história horrenda, e não acho que historiador algum a tenha explicado satisfatoriamente. Por que foi tão profunda? Por que durou tanto? Até hoje não sabemos efetivamente. Mas o autor que, na minha opinião, chegou mais perto de oferecer uma análise satisfatória foi Murray Newton Rothbard em A Grande Depressão Americana. Por meio século, a explicação convencional e ortodoxa, dada por John Maynard Keynes e seus seguidores, era que o capitalismo era incapaz de salvar-se a si mesmo, e que o governo não fez o suficiente para salvar um sistema de mercado intelectualmente falido das consequências de seus próprios disparates. Essa análise foi parecendo cada vez menos convincente à medida que os anos passavam, sobretudo porque o próprio keynesianismo foi ficando desacreditado. Nesse ínterim, Rothbard produziu, em 1963, sua própria explicação, que virou do avesso à explicação convencional. Ele defendia que a seriedade do crash de Wall Street não era devida à licenciosidade irrestrita de um sistema capitalista bandido, mas à insistência do governo em manter artificialmente o boom injetando crédito inflacionário. As ações continuaram a cair, e a economia real entrou em queda livre, não porque o governo interferiu pouco, mas porque interferiu demais. Rothbard foi o primeiro a afirmar, nesse contexto, que o espírito dos tempos na década de 1920, e ainda mais na de 1930, era de que o governo deveria planejar, intrometer-se, mandar e fazer sermão. Era a ressaca da Primeira Guerra Mundial, e o presidente Hoover, que havia adquirido fama no mundo inteiro durante a guerra gerenciando programas de assistência,
e depois ocupou importantes posições na área econômica ao longo dos anos 1920, até instalar-se na própria Casa Branca em 1929. Era um planejador, intrometido, mandão e fazedor de sermão nato. O único departamento do governo federal americano que cresceu constantemente em cifras e em poder durante a década de 1920 foi o de Hoover, e ele constantemente instava os presidentes Harding e Coolidge a assumir um papel mais ativo no gerenciamento da economia. Coolidge, um verdadeiro minimalista do governo, havia reclamado: por 6 anos esse homem veio me dar conselhos que eu não pedi, todos péssimos. Quando Hoover finalmente assumiu a Casa Branca, ele seguiu seu próprio conselho, e fez dela um motor de interferência, primeiro injetando mais crédito numa economia já superaquecida e, depois, quando a bolha estourou, fazendo tudo o que podia para organizar operações governamentais de resgate. Graças às intuições de Rothbard, agora vemos que o período Hoover-Roosevelt foi na verdade um continuum, que a maioria das inovações do New Deal foram na verdade expansões ou intensificações das soluções de Hoover, ou pseudo-soluções, e que o governo de Franklin Delano Roosevelt distinguiu-se do de Herbert Hoover em apenas 2 aspectos relevantes: teve infinitamente mais sucesso em cuidar de suas relações públicas, e gastou muito mais dinheiro dos pagadores de impostos. E, segundo os argumentos de Rothbard, o efeito líquido do continuum Hoover-Roosevelt de políticas públicas foi piorar a crise e prolongá-la quase até o fim da década de 1930. A Grande Depressão foi uma falha do Estado hiperativo, não do capitalismo. Não estragarei o prazer do leitor me aprofundando ainda mais nos argumentos de Rothbard. Seu livro é um tour de força intelectual, por consistir, do começo ao fim, na sustentação de uma tese, a qual é apresentada com lógica implacável, exemplos abundantes e grande eloquência. Conheço poucos livros que tornem tão vívido o mundo da história econômica, e que contenham tantas lições convincentes, válidas ainda hoje. O livro é também uma rica mina de conhecimentos misteriosos e interessantes, e insta os leitores a explorar suas notas de rodapé, que contém muitas citações deliciosas dos grandes e dos tolos daqueles dias de 3/4 de século atrás. Para verificar notas de rodapé, abrir o PDF do livro no link abaixo. Não surpreende que o livro esteja chegando a mais uma edição. Ele superou bem a prova do tempo, até mesmo com certa graça, e sinto-me honrado por ter sido convidado a apresentá-lo a uma nova geração de leitores. Paul Johnson, 1999. Introdução à 4ª edição. Parece haver um ciclo de novas edições deste livro. A 2ª edição foi publicada em meio à recessão inflacionária de 1969 a 1971, a 3ª na Grande Depressão inflacionária de 1973 a 1975. A economia agora atravessa outra depressão inflacionária pelo menos tão severa, e talvez até mais, do que a contração de 1973 a 1975, que havia sido a pior desde a década de 1930. A confusão e o desespero intelectual que observamos na introdução à 3ª edição agora se intensificaram. Já se admite de maneira geral que o keynesianismo está intelectualmente falido, e assistimos ao espetáculo de keynesianos veteranos pedindo aumentos de impostos durante uma séria depressão. Uma mudança de frente que poucas pessoas consideram digna de observar, e menos ainda de tentar explicar. Parte da perplexidade geral se deve ao fato de que a forte depressão atual, a de 1981 a 1983, veio logo depois da recessão de 1979 a 1980, de modo que começa a parecer que a breve e incerta recuperação de 1980 a 1981 pode ter sido não mais do que um interlúdio em meio à recessão crônica que já dura desde 1979. A produção vem se estagnando há anos. A indústria automotiva está em péssima forma. Caixas de poupança vão à falência toda semana. E o desemprego está em seu ponto mais alto desde os anos 1930. Uma característica notável da depressão de 1981 a 1983 é que, ao contrário da de 1973 a 1975, a política e o pensamento econômicos não tenderam para o planejamento coletivista, mas para supostas políticas de livre mercado. O governo Reagan começou com uma fanfarra de cortes supostamente drásticos no orçamento e nos impostos, todos levemente disfarçando maciços aumentos nos impostos e nos gastos,
de modo que o presidente Reagan hoje preside os maiores déficits e os mais elevados orçamentos da história americana. Se os keynesianos e agora o governo Reagan pedem aumentos de impostos para diminuir o déficit, vemos o espetáculo igualmente bizarro de economistas liberais clássicos veteranos nos primeiros dias do mesmo governo desculpando-se, dizendo que os déficits do governo não são importantes. Se teoricamente é verdade que os déficits financiados pela venda de títulos ao público não são inflacionários, também é verdade que imensos déficits exercem uma pressão política enorme sobre o Fed para que ele monetize a dívida, e prejudicam gravemente as poupanças privadas deslocando os investimentos privados e canalizando-os para inutilidades governamentais que também vão forçar as gerações futuras a pagar mais impostos. As características gêmeas da Reaganomics até agora foram imensos déficits de taxas de juros especialmente altas. Enquanto os déficits são muitas vezes inflacionários e sempre perniciosos, curá-los pelo aumento de impostos equivale a curar uma doença dando um tiro no paciente. Em primeiro lugar, politicamente os impostos mais altos simplesmente darão ao governo mais dinheiro para gastar, de modo que as despesas e portanto os déficits tenderão a subir ainda mais. O corte de impostos, por outro lado, pressiona fortemente o Congresso e o Executivo a cortar as despesas. Mas, de modo mais direto, é absurdo afirmar que um imposto é melhor do ponto de vista do consumidor pagador de impostos do que um preço mais alto. Se o preço de um produto sobe por causa da inflação, a situação do consumidor piora, mas pelo menos ele ainda pode desfrutar do produto. Porém, se o governo eleva os impostos para evitar aquela subida de preços, o consumidor não está ganhando nada em troca disso. Ele simplesmente perde seu dinheiro, e a única coisa de que pode desfrutar em troca dele são ordens das autoridades que foi forçado a subsidiar. Tudo mais constante. Uma subida de preços é sempre preferível ao imposto. Finalmente, como observamos neste livro, a inflação não é causada por déficits, mas pelo aumento da oferta monetária pelo Federal Reserve. Assim, é altamente provável que impostos mais altos não tenham qualquer efeito na inflação. Os déficits devem, portanto, ser eliminados, mas somente por meio do corte de gastos do governo. Se os impostos e os gastos do governo forem reduzidos ao mesmo tempo, então o resultado salutar será a diminuição do fardo parasita dos impostos e dos gastos governamentais sobre as atividades produtivas do setor privado. Isso nos traz a um novo ponto de vista econômico que surgiu após a última edição deste livro, a Escola Supply-Side de Economia, e sua variante extrema, a curva de Laffer. Na medida em que os supply-siders afirmam que as reduções de impostos estimularão o trabalho, a poupança e a produtividade, estão apenas ressaltando verdades muito conhecidas dos economistas austríacos. Mas um problema é que os supply-siders, ao mesmo tempo em que pedem grandes cortes no imposto de renda, defendem a manutenção do nível atual de despesas do governo, de modo que o ônus de transferir recursos de gastos privados produtivos para desperdícios governamentais continuará. A variante de Laffer do supply-side acrescenta a ideia de que um declínio nas taxas de imposto de renda aumentará tanto a arrecadação advinda da produção e da renda maiores que o orçamento permanecerá equilibrado. Entre os Lafferistas, porém, pouco se discute o quanto esse processo deve levar, e não há qualquer evidência de que a renda vai aumentar o suficiente para equilibrar o orçamento, ou simplesmente aumentar. Se, por exemplo, o governo agora aumentasse as alíquotas do imposto de renda em 30%, alguém realmente acredita que a arrecadação total fosse cair? Outro problema é que é preciso perguntar por que o objetivo prioritário da política fiscal deveria ser maximizar a arrecadação. Um objetivo muito mais saudável seria minimizar a arrecadação e os recursos sugados pelo setor público. De qualquer modo, a curva de Laffer praticamente nem foi testada pelo governo Reagan, já que os tão alardeados cortes de impostos, além de terem sido truncados e reduzidos em relação ao plano Reagan original, foram mais do que contrabalançadas por um aumento programado nos impostos da Previdência Social e pelo braquete CREEP. O braquete CREEP surge quando a inflação leva as pessoas para alíquotas nominais mais altas, mas não realmente mais altas, de imposto de renda, em que o imposto de renda que elas pagam sobe automaticamente. De modo geral, concorda-se que a recuperação da atual depressão ainda não veio porque as taxas de juros permaneceram altas, apesar da queda na taxa de inflação causada pela depressão.
Os friedmanistas decretaram que as taxas de juros reais, as taxas nominais menos a taxa de inflação, sempre ficam por volta de 3%. Quando a inflação caiu agudamente, portanto, de 12% para 5% ou menos, os monetaristas previram com confiança que as taxas de juros iriam cair drasticamente, estimulando uma recuperação cíclica. Contudo, as taxas de juros reais persistiram num patamar muito maior do que 3%. Como explicar isso? A resposta é que as expectativas são puramente subjetivas e não podem ser capturadas pelo uso mecânico de tabelas e de regressões. Após diversas décadas de inflação contínua e cada vez mais forte, o povo americano acostumou-se a esperar ainda mais inflação crônica. Períodos de alívio durante depressões profundas. A propaganda e o equilibrismo governamental não conseguem mais inverter essas expectativas. Enquanto persistirem as expectativas inflacionárias, a inflação esperada, incorporada às taxas de juros, permanecerá alta, e as taxas de juros não vão cair por nenhum período considerável de tempo. Claro que o governo Reagan sabia que as expectativas inflacionárias tinham de ser investidas, mas seu erro de cálculo foi basear-se na propaganda sem substância. De fato, todo o programa da Reaganomics pode ser considerado um espetáculo cujo tema são impostos e gastos, por trás do qual os monetaristas, no controle do Fed e do Tesouro, supostamente iriam pouco a pouco reduzindo a taxa de expansão monetária. O espetáculo serviria para inverter as expectativas inflacionárias. O gradualismo eliminaria a inflação sem forçar a economia a sofrer as dores de uma recessão ou de uma depressão. Os friedmanistas nunca compreenderam a intuição austríaca de que a recessão é necessária para liquidar os investimentos insustentáveis do boom inflacionário. O resultado é que a tentativa do gradualismo friedmanista de fazer o ajuste fino da economia para que ela caminhasse para uma desinflação sem recessão seguiu pelo mesmo caminho do ajuste fino keynesiano, que os monetaristas haviam criticado por décadas. O ajuste fino friedmanista nos trouxe uma desinflação temporária acompanhada de outra grave depressão. Assim, o monetarismo perdeu uma oportunidade. O corte do Fed na taxa de expansão monetária foi forte o bastante para precipitar a inevitável recessão, mas fraco demais, gradual demais para acabar com a inflação de uma vez por todas. Em vez de uma recessão forte mais curta que liquidasse os mal investimentos do boom anterior, agora temos uma depressão crônica duradoura associada a uma estagnação contínua e dolorosa da produtividade e do crescimento econômico. O gradualismo pusilânime nos trouxe o pior de dois mundos: inflação contínua e recessão forte, desemprego alto e estagnação crônica. Uma das razões da recessão e da estagnação crônicas é que o mercado aprende. As expectativas inflacionárias constituem uma resposta aprendida após décadas de inflação, e elas colocam ágio nas taxas de juro puras para compensar a inflação. O resultado é que o método consagrado pelo tempo de diminuir as taxas de juros, a expansão pelo Fed da oferta de moeda e de crédito, não pode funcionar por muito tempo porque isso simplesmente elevaria as expectativas inflacionárias e as taxas de juros em vez de reduzi-las. Chegamos ao ponto em que tudo o que o governo faz é contraproducente. A conclusão, é claro, é que o governo não deveria fazer nada, isso é, deveria retirar-se rapidamente do cenário monetário e econômico e deixar que a liberdade e os mercados livres façam seu trabalho. Além disso, é tarde demais para o gradualismo. A única solução foi exposta por F. Hayek, decano da escola austríaca, em sua crítica ao gradualismo igualmente desastroso do governo Thatcher na Grã-Bretanha. A única maneira de sair da bagunça atual é pisar fundo no freio, parar a inflação monetária nos trilhos. Assim, a inevitável recessão será dura, mas breve e rápida, e o livre mercado, assumindo a direção, retornará, tendo uma recuperação genuína num período impressionantemente breve. Somente um pisar fundo nos freios, drástico, que tenha credibilidade, pode efetivamente inverter as expectativas inflacionárias do povo americano. Mas o público, sabiamente, não confia mais no Fed nem no governo federal. Para que uma pisada no freio realmente tenha credibilidade, é preciso que haja uma cirurgia radical nas instituições monetárias americanas. Uma cirurgia similar em escopo à criação do Rentenmark na Alemanha, que finalmente acabou com a inflação descontrolada de 1923.
Um passo importante seria desnacionalizar o dólar fiduciário de curso forçado e retornar um dólar que corresponda a uma unidade de peso em ouro. Uma política que se seguiria essa proibiria o Federal Reserve de reduzir o mínimo de reservas exigido por lei ou de jamais voltar a adquirir ativos. Melhor ainda, o Federal Reserve System deveria ser abolido, e o governo, por fim, totalmente separado da oferta monetária. De todo modo, não há qualquer sinal de uma política assim no horizonte. Após um breve flerte com o ouro, a Gold Commission do Ouro, cheia de friedmanistas pró-moeda fiduciária e de seus cúmplices keynesianos, rejeitou o ouro, como se podia esperar, por uma margem avassaladora. A Reaganomics, uma mistura de monetarismo e de keynesianismo fiscal embrulhada numa retórica de liberalismo clássico e de economia supply-side, não vai de jeito nenhum resolver o problema da depressão inflacionária ou do ciclo econômico. Mas se a Reaganomics está fadada a ser um fiasco, o que é provável que aconteça? Será que vamos enfrentar uma reprise, como muitas vozes prevêem cada vez mais, da Grande Depressão da década de 1930? Certamente há muitos sinais e paralelos funestos. O fato de que a Reaganomics não consegue reduzir as taxas de juros por muito tempo coloca um freio no mercado de ações, que sofre de problemas crônicos desde meados da década de 1960 e está em forma cada vez pior. O mercado de títulos já está a caminho do colapso. O mercado imobiliário enfim parou bruscamente por causa das altas taxas das hipotecas, e a mesma coisa aconteceu com muitos itens de coleção. O desemprego sobe cronicamente a cada década, e agora está no ponto mais alto desde a Grande Depressão, sem sinais de que vá melhorar. O boom inflacionário das 3 décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, cada vez mais acelerado, criou um peso de investimentos insustentáveis para a economia, e com ele uma opressora pilha de dívidas, dos consumidores, dos proprietários de imóveis, das empresas e de dívidas com o estrangeiro. Nas últimas décadas, as empresas na verdade confiaram na inflação para liquidar a dívida. Mas se a desinflação, a diminuição da inflação em 1981 e pelo menos na primeira metade de 1982, continuar, o que acontecerá com a dívida? Cada vez mais, as respostas serão falências e uma depressão ainda pior. A taxa de falências já é a maior desde a Grande Depressão da década de 1930. As caixas de poupança presas entre altas taxas de juros a pagar aos depositantes e taxas baixas a receber de hipotecas de longo prazo vão cada vez mais ir à falência ou ser forçadas a fusões quase em estado de falência com outras instituições, as quais serão empurradas ainda mais para baixo pelo peso dos novos ônus. Até mesmo os bancos comerciais, protegidos pela rede de segurança do FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, agência responsável pela garantia dos depósitos bancários, estão começando a ir ralo abaixo, empurrados por seus empréstimos insustentáveis da última década. As coisas ficam ainda piores do lado internacional. Durante o grande boom do crédito, os bancos americanos imprudentemente emprestaram dólares inflados para governos e instituições estrangeiras insolventes e altamente arriscados, especialmente nos governos comunistas e no Terceiro Mundo. O Depository Control Act, Lei de Controle Depositário, de 1980, que o governo Reagan não dá qualquer sinal de que vá derrubar, permite que o Federal Reserve compre quantidades ilimitadas de moeda estrangeira, ou quaisquer outros ativos, ou que diminua para zero as reservas mínimas exigidas. Em outras palavras, ele prepara o cenário para que o Fed infle limitadamente a moeda e o crédito. O auxílio ao governo polonês, e a recusa por parte dos Estados Unidos a declará-lo falido, de modo que o pagador de impostos americano, ou proprietário de dólares, possa pagar a conta indefinidamente. É uma sinistra profecia para o futuro. Somente uma inflação maciça poderá conseguir auxiliar os devedores estrangeiros e os bancos credores americanos. Como o gradualismo friedmanista não permitirá que uma recessão suficientemente aguda limpe a dívida, isso significa que a economia americana cada vez mais se deparará com duas alternativas: ou uma depressão ao estilo de 1929, maciçamente deflacionária, que limpe a dívida, ou um auxílio inflacionário maciço por parte do Federal Reserve, com ou sem o discurso da moeda forte. A timidez e a confusão da Reaganomics deixa bem claro que sua escolha será maciça inflação de dinheiro e crédito, e por isso a retomada de uma inflação de 2 dígitos ou talvez mais, o que fará com que as taxas de juros subam ainda mais,
impedindo a recuperação. Pode-se esperar que um governo democrata vá inflacionar com ainda mais entusiasmo. Podemos aguardar, então, não exatamente uma depressão como a de 1929, mas uma depressão inflacionária de vastas proporções. Até lá, o programa austríaco de moeda forte, padrão ouro, abolição do Fed laissez-faire, terá sido rejeitado por todos, economistas, políticos e o público leigo, que o considerarão severo demais, draconiano. Mas as políticas austríacas são confortáveis e moderadas diante do inferno econômico de inflação permanente, estagnação, alto desemprego e depressão inflacionária em que os keynesianos e os friedmanistas neo-keynesianos nos colocaram. Talvez esse holocausto econômico presente e futuro vá fazer com que o povo americano se afaste de panaceias fracassadas e considere a análise e as conclusões políticas da escola austríaca. Murray Newton Rothbard, Stanford, Califórnia, setembro de 1982. Introdução à terceira edição. Os Estados Unidos atualmente passam por uma depressão inflacionária em larga escala. A recessão inflacionária de 1969 a 1971 foi rapidamente sucedida por uma depressão muito mais inflacionária, que começou por volta de novembro de 1973. E que resvalou numa séria depressão por volta do outono de 1974. Desde aquela época, a produção física decaiu de maneira constante e substancial, e a taxa de desemprego aumentou para cerca de 10%, e até mais do que isso em importantes áreas industriais. A tentativa desesperada do establishment político-econômico de passar um verniz de otimismo na pior depressão desde a década de 1930 baseia-se em dois argumentos. A inadequação das estatísticas de desemprego, b. O fato de que as coisas estavam muito piores na depressão que veio depois de 1929. O primeiro argumento é verdadeiro, mas irrelevante, não importando o quão falhas sejam as estatísticas. A rápida e aguda subida na taxa de desemprego, de menos de 6% para 10% em apenas um ano, de 1974 a 1975. É em si uma história macabra. É verdade que a economia estava pior ainda na década de 1930, mas aquela foi a mais profunda depressão na história americana. Agora estamos numa depressão que certamente nada tem de branda comparada a qualquer coisa anterior a 1929. A atual depressão inflacionária revelou cruelmente aos economistas do país que suas queridas teorias, adotadas e aplicadas desde a década de 1930, são fundamental e tragicamente incorretas. Por 40 anos nos disseram, nos livros-texto, nas revistas acadêmicas econômicas e nos pronunciamentos dos conselheiros econômicos do governo, que o governo possui os instrumentos para facilmente abolir a inflação ou a recessão. Disseram-nos que, equilibrando as políticas fiscal e monetária, o governo é capaz de fazer o ajuste fino da economia e abolir o ciclo econômico, garantindo uma prosperidade permanente sem inflação. Essencialmente, e sem o jargão, sem as equações e sem os gráficos, o establishment econômico afirmou durante todo esse período que, se parecer que a economia está entrando em recessão, o governo só precisa pisar no acelerador fiscal e monetário, injetando dinheiro e gastos na economia, para eliminar a recessão. E, pelo contrário, se a economia estiver ficando inflacionária, tudo o que o governo precisa fazer é pisar no freio fiscal e monetário, tirar dinheiro e gastos da economia, para eliminar a inflação. Desse modo, os planejadores econômicos do governo seriam capazes de conduzir a economia por um curso preciso e cuidadoso entre os males opostos do desemprego e da recessão de um lado, e da inflação do outro. Mas o que o governo pode fazer, o que nos diz a teoria convencional, se a economia está sofrendo uma forte inflação e uma grave depressão ao mesmo tempo? Será que o nosso motorista autonomeado, o governão, pode pisar no acelerador e no freio exatamente no mesmo instante? Diante da cruel destruição de todos os seus planos e esperanças, cercados pelos destroços de suas teorias falaciosas, os economistas do país foram mergulhados na confusão e no desespero. Simplesmente eles não têm a menor ideia do que fazer agora, ou sequer de como explicar a atual confusão econômica. Na ação, tudo o que eles podem fazer é alternar freio e acelerador com rapidez impressionante, na esperança de que algo venha a funcionar. Por exemplo, o presidente Ford pedindo o aumento do imposto de renda no outono de 1974 e,
poucos meses depois, pedindo a diminuição do imposto de renda. A teoria econômica convencional falhou. Além disso, como os cursos de ciclos econômicos foram trocados há uma geração por cursos de macroeconomia nas escolas de pós-graduação do país inteiro, os economistas agora têm de enfrentar a cruel percepção de que os ciclos econômicos existem sim, ao mesmo tempo em que não possuem os instrumentos necessários para compreendê-los. Alguns economistas, líderes sindicais e empresários, tendo perdido qualquer esperança em relação à economia de livre mercado, começaram efetivamente a conclamar a uma mudança radical para uma economia coletivizada nos Estados Unidos, com destaque para o Initiative Committee for National Economic Planning e Comitê de Iniciativa para o Planejamento Econômico Nacional, que inclui economistas como Wassily Leontiev, líderes sindicais como Leonard Woodcock, e líderes empresariais como Henry Ford II. Em meio ao miasma e ao desespero, existe uma escola de pensamento econômico que previu a confusão atual, que tem uma teoria convincente para explicá-la, e que oferece um jeito de sair desses apuros, uma saída, aliás, que, longe de pôr de lado a livre iniciativa em prol do planejamento coletivista, defende a restauração de um sistema de pura livre iniciativa, que foi aleijado por décadas de intervenção governamental. Essa escola de pensamento é a teoria austríaca apresentada neste livro. A perspectiva austríaca afirma que a inflação persistente é causada por aumentos contínuos e crônicos da oferta monetária, engendrada pelo governo federal. Desde o começo do Federal Reserve System em 1913, a oferta de moeda e de crédito bancário nos Estados Unidos está completamente sob o controle do governo federal. Controle esse que foi aumentado ainda mais quando os Estados Unidos aboliram o padrão ouro doméstico em 1933, e depois o padrão dólar-ouro nas transações com o estrangeiro em 1968 e totalmente em 1971. Com o abandono do padrão ouro, não há necessidade de que o Federal Reserve e os bancos controlados por ele troquem dólares por ouro, e assim o Fed pode expandir a oferta de dólares em papel ou bancários como quiser. Quanto mais ele expande, mas os preços tendem a acelerar para cima, deslocando a economia e trazendo o empobrecimento àquelas pessoas cujas rendas ficam atrás na corrida inflacionária. A teoria austríaca também mostra que a inflação não é a única consequência infeliz da expansão governamental da oferta de dinheiro e de crédito. Essa expansão distorce a estrutura do investimento e da produção, levando a investimentos excessivos em projetos insustentáveis nas indústrias de bens de capital. Essa distorção se reflete no conhecido fato de que, em todo o período de boom, os preços dos bens de capital sobem mais do que os preços dos bens de consumo. Os períodos de recessão do ciclo econômico tornam-se então inevitáveis, porque a recessão é o processo corretivo necessário por meio do qual o mercado liquida os investimentos insustentáveis do boom e redireciona os recursos das indústrias de bens de capital para as indústrias de bens de consumo. Quanto mais durarem as distorções inflacionárias, piores serão os ajustes recessivos. Durante a recessão, a transferência de recursos acontece por meio de uma queda dos preços dos bens de capital em relação aos preços dos bens de consumo. Durante a depressão de 1974 a 1975, vimos isso ocorrer. Os preços das matérias-primas industriais caíram de maneira rápida e substancial. Os preços do atacado permaneceram no mesmo nível ou caíram um pouco, mas os preços dos bens de consumo ainda subiram rapidamente. Em suma, a depressão inflacionária. O que, então, deveria fazer o governo se a teoria austríaca é a correta? Em primeiro lugar, ele pode curar a inflação crônica e potencialmente descontrolada de um jeito, parando de inflacionar, parando a sua própria expansão da oferta monetária, causada pela manipulação do Federal Reserve, que diminui as reservas mínimas exigidas por lei ou compra ativos no mercado aberto. A culpa da inflação não está no monopólio comercial, nem na agitação sindical, nem nos chutes dos especuladores, nem na ganância dos consumidores. A culpa está nas operações de falsificação legalizadas que o próprio governo faz. Afinal, o governo é a única instituição que tem o poder de falsificar, de criar moeda nova. Enquanto ele continuar a usar esse poder, continuaremos a sofrer a inflação, até o ponto em que uma inflação descontrolada destrua completamente a moeda. No mínimo, temos de exigir que o governo pare de usar esse poder de inflacionar. Mas, como todo poder possuído será usado e abusado, um método muito mais eficaz de acabar com a inflação seria tirar completamente do governo o poder de falsificar,
ou aprovando uma lei que proíba o Fed de comprar novos ativos e de reduzir as reservas mínimas, ou, mais fundamentalmente, abolindo integralmente o Federal Reserve System. Vivemos sem esse sistema de banco central antes de 1913, e com inflações e depressões muito menos violentas. Outra reforma vital seria a volta ao padrão ouro, a uma moeda baseada em uma commodity produzida não pelas máquinas impressoras do governo, mas pelo próprio mercado. Em 1933, o governo federal tomou e confiscou o ouro da população sob disfarce de uma medida emergencial temporária. A emergência já acabou há 40 anos, mas o ouro da população continua fora de nosso alcance em Fort Knox. No que diz respeito a evitar depressões, o remédio é simples. Novamente, evitar inflações acabando com o poder do Fed de inflacionar. Se estamos numa depressão, como sabemos, a única maneira correta de agir é evitar a interferência governamental na depressão, permitindo assim que o ajuste da depressão se complete tão rápido quanto possível, restaurando um sistema econômico saudável e próspero. Antes das maciças intervenções governamentais da década de 1930, todas as recessões duravam pouco. A grave depressão de 1921 acabou tão rápido, por exemplo, que Hoover, secretário de Comércio, apesar de suas inclinações intervencionistas, não conseguiu convencer o presidente Harding a intervir rápido o suficiente. Quando Harding foi persuadido a intervir, a depressão já tinha acabado, e a prosperidade já tinha chegado. Quando veio a quebra da bolsa em outubro de 1929, Herbert Hoover, agora presidente, interveio com tanta rapidez e tanta força que o processo de ajuste do mercado foi paralisado, e as políticas do New Deal de Hoover e de Roosevelt conseguiram produzir uma depressão permanente e maciça, dos quais só fomos resgatados pelo começo da Segunda Guerra Mundial. Somente o laissez-faire, uma estrita política de não intervenção por parte do governo, pode garantir uma recuperação rápida em qualquer crise de depressão. Assim, nesta época de confusão e de desespero, a escola austríaca nos oferece tanto uma explicação quanto uma receita para nossos males atuais. A receita é tão radical quanto a ideia de descartar integralmente a economia livre e passar a um sistema totalitário inviável de planejamento econômico coletivista, e talvez ainda mais impalatável politicamente do que essa. A receita austríaca é precisamente o oposto. Só podemos superar a crise atual e futura pondo um fim à intervenção e ao controle governamental da oferta monetária, e também à interferência em qualquer processo de ajuste recessivo. Em épocas de colapso, reformas meramente cosméticas não bastam. Temos de dar um passo radical e tirar o governo do cenário econômico, de separar totalmente o governo da oferta monetária e da economia, e de progredir na direção de uma economia de livre mercado e de livre iniciativa que seja verdadeiramente desimpedida. Murray Newton Rothbard, Palo Alto, Califórnia, maio de 1975. Introdução à segunda edição. Nos anos que se passaram desde a publicação da primeira edição, o ciclo econômico ressurgiu na consciência dos economistas. Durante a década de 1960, novamente nos prometeram, como na nova era da década de 1920, que o ciclo econômico seria abolido pelas políticas governamentais keynesianas e por outras políticas sofisticadas. A recessão forte e evidente que começou por volta de novembro de 1969, e da qual, no momento em que escrevo, ainda não nos recuperamos, foi uma lembrança dura, ainda que salutar, de que o ciclo ainda está muito vivo. Um traço da recessão atual que foi particularmente desagradável e surpreendente é o fato de que os preços dos bens de consumo continuaram a subir de maneira acentuada durante a recessão. No ciclo clássico, os preços caem durante as recessões ou depressões, e esse declínio de preços é a única vantagem bem-vinda que o consumidor pode colher nesse período de pessimismo generalizado. Na recessão atual, porém, até essa vantagem desapareceu. E assim o consumidor sofre uma combinação das piores características da recessão e da inflação. Nem a escola keynesiana oficial, nem as escolas monetaristas contemporâneas previram o fenômeno da recessão inflacionária, nem conseguem explicá-lo satisfatoriamente. Contudo, a teoria austríaca contida neste livro não só explica essa ocorrência, como demonstra que essa é a tendência geral e universal das recessões. A essência da recessão, como demonstra a teoria austríaca, é um reajuste que a economia faz para liquidar as distorções impostas pelo boom,
particularmente a expansão demasiada das ordens superiores dos bens de capital e do subinvestimento em indústrias de bens de consumo. Uma das maneiras como o mercado redireciona os recursos dos bens de capital para a esfera dos bens de consumo é a relativa queda de preços na primeira categoria acompanhada de sua relativa subida na segunda. As falências e as relativas contrações de preços e de salários nas ordens superiores do capital, infladas e mal investidas, redirecionarão recursos de terra, de trabalho e de capital para os bens de consumo, e com isso restabelecerão a eficiência nas respostas às demandas do consumidor, que é a condição normal de uma economia de mercado desimpedida. Em suma, os preços dos bens de consumo sempre tendem a subir em relação aos preços dos bens de produção durante as recessões. A razão de esse fenômeno não ter sido notado antes é que, nas recessões anteriores, os preços caíram de modo geral. Se, por exemplo, os preços dos bens de consumo caem 10% e, digamos, os preços de cimento caem 20%, ninguém se preocupa com uma inflação durante a recessão, mas, na verdade, também nesse caso os preços dos bens de consumo subiram relativamente aos preços de bens de produção. Os preços em geral caíram durante as recessões porque a deflação monetária e bancária costumava ser um traço invariável das contrações econômicas. Mas, nas décadas mais recentes, a deflação monetária foi severamente impedida pela expansão governamental do crédito e das reservas bancárias, e o fenômeno de um declínio efetivo da oferta monetária tornou-se, na melhor das hipóteses, uma memória distante. O resultado da abolição governamental da deflação, porém, é que os preços em geral não caem mais, mesmo nas recessões. Por conseguinte, o ajuste entre bens de consumo e bens de capital que deve acontecer durante as recessões agora tende a ocorrer sem o misericordioso véu da deflação. Por isso, os preços dos bens de consumo ainda sobem relativamente, mas agora, sem a deflação geral, eles também precisam subir de maneira absoluta e visível. A política governamental de interferir para impedir a deflação monetária, portanto, privou o público de uma grande vantagem das recessões, uma queda no custo de vida. A intervenção governamental contra a deflação nos trouxe o indesejável fenômeno da recessão inflacionária. Junto com a renovada ênfase nos ciclos econômicos, o fim da década de 1960 testemunhou a emergência da escola monetarista de Chicago, liderada por Milton Friedman, importante competidora da ênfase keynesiana em políticas fiscais compensatórias. Se a abordagem de Chicago traz um bem-vindo retorno à ênfase pré-keynesiana no papel crucial da moeda nos ciclos econômicos, ela essencialmente não passa de uma recrudescência da teoria puramente monetária defendida por Irving Fisher e Sir Hal Paltrey durante as décadas de 1910 e de 1920. À maneira dos economistas clássicos ingleses do século XIX, os monetaristas separam rigidamente o nível de preços do movimento dos preços individuais. As forças monetárias supostamente determinam o primeiro, enquanto a oferta e a demanda por bens específicos determinam o segundo. Por isso, para os monetaristas, as forças monetárias não têm impacto significativo ou sistemático no comportamento dos preços relativos ou na distorção da estrutura de produção. Assim, enquanto os monetaristas veem que um aumento da oferta de dinheiro e de crédito tenderá a elevar o nível geral de preços, eles ignoram o fato de que desse modo é necessária uma recessão para eliminar as distorções e os investimentos insustentáveis do boom anterior. Por conseguinte, os monetaristas não possuem uma teoria causal do ciclo econômico. Cada fase do ciclo torna-se um evento sem relação com a fase seguinte. Além disso, como no caso de Fisher e Paltrey, os monetaristas de hoje têm como ideal ético e econômico a manutenção de um nível de preços estável e constante. A essência do ciclo estaria na subida e na queda, nos movimentos, do nível de preços. Como esse nível é determinado pelas forças monetárias, os monetaristas sustentam que, se as políticas governamentais mantiverem constante o nível de preços, o ciclo econômico desaparecerá. Friedman, por exemplo, em seu A Monetary History of the United States, 1867 a 1960, Uma História Monetária dos Estados Unidos, 1867 a 1960, emula seus mentores e elogia Benjamin Strong por ter mantido estável nível de preços no atacado durante a década de 1920. Para os monetaristas, a inflação do dinheiro e do crédito bancário engendrada por Strong não teve efeitos negativos,
não levou a um ciclo de expansão e recessão. Pelo contrário, a Grande Depressão foi causada pela política monetária austera que se seguiu à morte de Strong. Assim, enquanto os monetaristas da escola Fisher-Chicago e os austríacos concentram-se ambos no papel vital da moeda na Grande Depressão e em outros ciclos econômicos, as ênfases causais e as conclusões para efeito de política são diametralmente opostas. Para os austríacos, a inflação monetária da década de 1920 preparou o cenário inevitável para a depressão, uma depressão que foi ainda mais agravada pelos esforços do Federal Reserve para inflacionar ainda mais durante a década de 1930, e mantida por investimentos insustentáveis. A escola de Chicago, por outro lado, não enxergando quaisquer fatores causais a gerar a recessão a partir do boom anterior, louva a política da década de 1920 por manter estável o nível de preços e creem que a depressão poderia ter sido rapidamente curada se o Federal Reserve tivesse inflado muito mais intensivamente durante a depressão. A tendência de longo prazo da economia de livre mercado, desimpedida pela expansão monetária, é um nível de preços em queda sutil, caindo à medida que a produtividade e a vazão de bens e de serviços crescem continuamente. A política austríaca de evitar em todo momento a inflação monetária permitiria que essa tendência do livre mercado assumisse a liderança e assim removesse as perturbações do ciclo econômico. O objetivo de Chicago de um nível de preços constante, que só pode ser obtido por meio de uma contínua expansão da moeda e do crédito, iria, como na década de 1920, involuntariamente gerar o ciclo de boom e recessão que se mostrou tão destrutivo nos 2 séculos anteriores. Murray Newton Rothbard, New York, julho de 1971. Introdução à primeira edição. O ano de 1929 permanece o grande trauma americano. O impacto de seu choque no pensamento americano é enorme. As razões do choque parecem claras. De modo geral, as depressões duram 1 ano ou 2. Os preços e o crédito sofrem contrações agudas, as posições insustentáveis são liquidadas, o desemprego cresce temporariamente, e em seguida vem uma recuperação rápida. A experiência de 1920 a 1921 repetiu um padrão já conhecido, não apenas de recessões praticamente imperceptíveis como as de 1899 a 1900 e de 1910 a 1912, mas também de casos mais sérios, ainda que breves, como as de 1907 a 1908 e de 1819 a 1821. Contudo, a Grande Depressão iniciada em 1929 efetivamente durou 11 anos. Além de ter durado longamente, a Depressão de 1929 ficou gravada na alma americana por seu forte e contínuo desemprego. Se a intensidade da queda nos preços e da contração monetária não era inteiramente inédita, a intensidade e a duração do desemprego era nova e chocante. A proporção da força de trabalho americana que ficava desempregada raramente atingia os 10% nos piores pontos das depressões anteriores, mas passou de 20% em 1931, e ficou acima de 15% até o começo da Segunda Guerra Mundial. Se usarmos os métodos comumente aceitos de datação e de metodologia dos ciclos econômicos do National Bureau of Economic Research, Departamento Nacional de Pesquisa Econômica, seguiremos um mau caminho no estudo e na interpretação da depressão. Infelizmente, logo o Bureau transferiu sua ênfase do estudo de períodos qualitativamente importantes de prosperidade e de depressão para os de mera expansão e contração. Em seus métodos de datação, ele escolhe um mês como alta ou baixa, e a partir disso divide todos os períodos históricos em expansões e contrações, reunindo-os como unidades em suas médias, independentemente de importância ou seriedade. Assim, a longa expansão da década de 1920 passa praticamente despercebida pelo Bureau, que em vez dela destaca as recessões quase imperceptíveis de 1923 e de 1926. Além disso, podemos concordar com o Bureau, e com todos os demais observadores, que a Grande Depressão atingiu sua baixa em 1932 a 1933, mas não devemos permitir que uma metodologia artificial nos impeça de perceber que a expansão de 1933 a 1937 aconteceu dentro de uma depressão contínua. Quando o desemprego permanece acima de 15%, é tolice referir o período de 1933 a 1937 como prosperidade. Ele ainda é de depressão,
ainda que um pouco menos intensa do que em 1933. O principal impacto da Grande Depressão no pensamento americano foi a aceitação universal de que a culpa era do capitalismo liberal. A opinião comum, tanto entre economistas quanto entre leigos, sustenta que durante a década de 1920 prevaleceu um capitalismo sem freios, e que a trágica depressão mostra que o velho laissez-faire já não funciona mais. Ele sempre trouxe depressão e instabilidade durante o século XIX. Agora, porém, estava piorando e ficando absolutamente intolerável. O governo precisa entrar em cena para estabilizar a economia e ajustar os ciclos econômicos. Um vasto número de pessoas ainda hoje acha que o capitalismo está quase que permanentemente em julgamento. Se o aparato atual de gerenciamento monetário fiscal e de estabilizadores não puder impedir que o capitalismo passe por outra depressão grave, esse grande grupo passará a ver no socialismo a resposta definitiva. Para eles, uma nova depressão seria a prova final de que nenhum capitalismo reformado e esclarecido é capaz de prosperar. Porém, diante de um exame mais detido, essa reação comum nada tem de auto-evidente. Ela se baseia, na verdade, num pressuposto que nunca foi provado, o pressuposto de que os ciclos econômicos em geral, e as depressões em particular, nascem das profundezas da economia capitalista de livre mercado. Se então presumirmos que os ciclos econômicos derivam do livre mercado, ou que é endógeno a ele, então a reação comum parece plausível. Contudo, o pressuposto não passa de um mito, baseada não em provas, mas na mera fé. Karl Marx foi um dos primeiros a afirmar que as crises econômicas derivavam de processos de mercado. No século XX, quaisquer que sejam suas grandes diferenças positivas, quase todos os economistas, mitchelianos, keynesianos, marxistas etc., adotam essa posição. As teorias com que explicam as causas do fenômeno podem ser conflitantes, ou, como os mitchelianos, não ter teoria nenhuma. Mas todos estão convencidos de que os ciclos econômicos nascem das profundezas do sistema capitalista. Porém, existe outra tradição de pensamento econômico, contrária àquelas, que hoje é reconhecida apenas por alguns economistas, e por praticamente ninguém entre os leigos. Ela afirma que os ciclos econômicos e as depressões derivam de perturbações geradas no mercado pela intervenção monetária. A teoria monetária afirma que a expansão do crédito e da moeda, iniciadas pelo sistema bancário, causa expansões e contrações. Essa doutrina foi proposta pela primeira vez, de maneira rudimentar, pela escola monetária dos economistas clássicos ingleses no começo do século XIX, e foi plenamente desenvolvida por Ludwig von Mises e por seus seguidores no século XX. Apesar de muito difundida no começo do século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos, a tese da escola monetária foi lida fora da teoria dos ciclos econômicos e relegada a outro compartimento, a teoria do comércio internacional. Hoje, a teoria monetária, quando reconhecida, é motivo de chacota, considerada simplista. E mesmo assim, nem a simplicidade nem a explicação por meio de uma única causação em si defeitos, cientificamente falando, pelo contrário, tudo mais constante. A ciência prefere a explicação mais simples à mais complicada. E a ciência está sempre procurando uma explicação de causa única para fenômenos complexos, e celebra quando é possível encontrá-la. Se uma teoria está errada, deve ser combatida só por seus deméritos, não se deve simplesmente acusá-la de ser monocausal ou de basear-se em causas externas ao livre mercado. Talvez, afinal, as causas sejam externas, exógenas, ao mercado. O único teste válido é o correto raciocínio teórico. Este livro baseia-se firmemente na interpretação misesiana dos ciclos econômicos. A primeira parte apresenta a teoria e rebate algumas visões contrárias de destaque. A teoria mesma é discutida de maneira relativamente breve, uma vez que sua explicação completa encontra-se disponível em outras obras. As implicações dessa teoria para as políticas governamentais também são desenvolvidas. Implicações diretamente contrárias às perspectivas dominantes. A segunda e a terceira partes aplicam a teoria a fim de oferecer uma explicação das causas da depressão de 1929 nos Estados Unidos. Veja-se que não tenho qualquer pretensão de usar os fatos históricos para testar a veracidade da teoria. Afirmo, pelo contrário, que as teorias econômicas não podem ser testadas por fatos históricos e estatísticos. Os fatos históricos são complexos e não se prestam,
como os fatos físicos controlados e isoláveis do laboratório científico, ser usados para testar a teoria. Sempre há muitos fatores causais influenciando-se uns aos outros e formando fatos históricos. Somente teorias causais a priori em relação a esses fatos podem ser usadas para isolar e identificar os feixes causais. Por exemplo, suponhamos que o preço do zinco suba num certo período. Podemos perguntar, subiu por quê? Só podemos responder usando diversas teorias causais conhecidas antes da investigação. Assim, sabemos que o preço pode ter subido por causa de uma destas causas ou de alguma combinação delas: um aumento na demanda por zinco, uma redução em sua oferta, um aumento geral na oferta monetária e, portanto, na demanda monetária por todos os bens, uma redução na demanda monetária geral. Como sabemos qual teoria em particular se aplica a esses casos particulares? Somente olhando os fatos e vendo quais teorias podem ser aplicadas. Mas se uma teoria é aplicável ou não a um dado caso não tem qualquer relevância para sua veracidade ou falsidade enquanto teoria. Ela nem confirma, nem refuta a tese de que uma diminuição na oferta de zinco, tudo mais constante, elevará seu preço, e então verifica que essa diminuição da oferta efetivamente aconteceu, ou não aconteceu, no período em questão. Assim, a tarefa do historiador econômico é fazer as aplicações relevantes da teoria com o arsenal que o teórico da economia lhe forneceu. O único teste de uma teoria é a correção de suas premissas e da cadeia lógica de raciocínio. A escola atualmente dominante de metodologistas econômicos, os positivistas, está sempre disposta, imitando os cientistas físicos, a usar premissas falsas desde que as conclusões se mostrem sólidas nos testes. Por outro lado, os institucionalistas, eternamente em busca de mais e mais fatos, praticamente abjuram teoria. Ambos erram. A teoria não pode emergir, como uma fênix, de um caldeirão de estatísticas, e estatísticas também não podem ser usadas para testar uma teoria econômica. As mesmas considerações se aplicam na hora de estimar os resultados de políticas públicas. Suponhamos que uma teoria afirma que determinada política vai curar uma depressão. O governo, obedecendo à teoria, coloca em prática essa política. A depressão não é curada. Os críticos e os defensores da teoria entram em cena com suas interpretações. Os críticos dizem que o fracasso mostra que a teoria é incorreta. Os defensores dizem que o governo errou ao não aplicar a teoria com o devido vigor, e que o que é necessário são medidas mais fortes no mesmo sentido. Ora, a questão é que empiricamente, não há como escolher entre os dois. Qual é o teste empírico que pode resolver o debate? Como o governo pode decidir racionalmente qual seu próximo passo? É claro que a única maneira possível de resolver a questão está no campo da teoria pura, no exame das premissas e das cadeias de raciocínio em conflito. Essas considerações metodológicas mapeiam o curso deste livro. O objetivo é descrever e ressaltar as causas da depressão de 1929 nos Estados Unidos. Não tenho a intenção de escrever uma história econômica completa do período, e portanto não há necessidade de reunir e comparar todas as estatísticas econômicas concebíveis. Concentrar-me-ei apenas nas forças causais que inicialmente produziram a depressão e que depois a agravaram. Espero que essa análise seja útil para futuros historiadores econômicos das décadas de 1920 e de 1930 quando forem construir suas sínteses. Geralmente se ignora que o estudo de um ciclo econômico não deveria ser só uma investigação de todos os registros econômicos de uma era. O National Bureau of Economic Research, por exemplo, trata o ciclo econômico como um agrupamento de todas as atividades econômicas durante um certo período. Baseando-se nesse pressuposto e apesar do desprezo do Bureau pela teorização a priori, isso é exatamente um pressuposto a priori não provado. Ele estuda as estatísticas de expansão e contração de todas as séries temporais que consegue acumular. Uma investigação do National Bureau de um ciclo econômico é, portanto, essencialmente uma história estatística do período. Ao adotar uma abordagem misesiana ou austríaca, em vez da metodologia tipicamente institucionalista do Bureau, o procedimento adequado fica muito diferente. O problema agora é apontar os fatores causais, rastrear as cadeias de causa e efeito, e isolar o feixe cíclico do mundo econômico complexo. Como ilustração, tomemos a economia americana durante a década de 1920. Essa economia era, de fato, uma mistura de duas forças muito diferentes e basicamente conflitantes. De um lado,
Os Estados Unidos experimentavam uma verdadeira prosperidade, baseada numa poupança forte e no investimento em capitais altamente produtivos. Esse grande progresso elevou o padrão de vida americano. Por outro lado, também sofremos uma expansão de crédito, o que resultou num acúmulo de capital mal investido, que acabou levando inevitavelmente a uma crise econômica. Eis aqui duas grandes forças econômicas, uma que a maioria das pessoas concordaria em chamar de boa, e a outra de má, uma distinta da outra, mas interagindo para formar o resultado histórico final. Índices de preços, de produção e de comércio são os efeitos compostos. Recordamos perfeitamente os erros de presunção e de complacência que nossos economistas, assim como nossos líderes políticos e financeiros, cometeram durante o grande boom. O estudo desses erros pode até moderar a safra atual de pitonisas econômicas, que pretendem prever o futuro dentro de uma margem de erro precisa e pequena. E, mesmo assim, não devemos desprezar indevidamente aqueles que compuseram cânticos de louvor ao nosso sistema econômico mesmo em 1929. Porque, na medida em que tinham em mente o primeiro feixe, a prosperidade genuína trazida por poupança e investimento fortes, tinham razão. Eles erraram gravemente ao ignorar o sinistro segundo feixe, de expansão de crédito. Esse livro se concentra nos aspectos cíclicos da economia do período, no feixe defeituoso, se o leitor preferir. Como na maioria dos estudos históricos, as limitações de espaço demandam a restrição a um período definido. Este livro trata do período de 1921 a 1933. Os anos de 1921 a 1929 são os períodos de boom que antecedem a Grande Depressão. Aqui procuraremos pelas influências causais anteriores a 1929, aquelas responsáveis por precipitar a depressão. Os anos de 1929 a 1933 formaram a fase de contração histórica da Grande Depressão, que até considerados apenas em si mesmos tiveram duração e intensidade excepcionais. Nesse período, deslindaremos as causas agravantes que pioraram e que prolongaram a crise. É claro que em qualquer estudo abrangente o período de 1933 a 1940 teria de ser incluído. Trata-se, porém, de um período que conhecemos melhor, e que foi estudado de maneira mais extensiva. O período anterior a 1921 também merece algo de nossa atenção. Muitos autores viram as raízes da Grande Depressão na inflação da Primeira Guerra Mundial e dos anos do pós-guerra, e na liquidação supostamente inadequada da recessão de 1920 a 1921. Porém, uma liquidação suficiente não exige uma contração monetária ou de preços a níveis anteriores ao boom. Assim, começaremos nosso tratamento pela baixa do ciclo de 1920 a 1921, no outono de 1921, e veremos rapidamente como a expansão de crédito começou a distorcer a produção, e talvez a deixar sem liquidar posições insustentáveis do boom anterior, até naquela data prematura. Compararemos as políticas públicas e as durações relativas das depressões de 1920 a 1921 e de 1929 a 1933. Não podemos ir além disso no estudo do período anterior, e ir além não é estritamente necessário para nossa discussão. Um grande incentivo à redação deste livro foi a escassez verdadeiramente notável de estudos da depressão de 1929 feitos por economistas. Pouquíssimos livros de substância dedicaram-se especificamente a 1929, de qualquer ponto de vista. Este livro tenta preencher uma lacuna investigando detalhadamente as causas da depressão de 1929 a partir do ponto de vista da correta teoria econômica praxeológica.